quem não me conhece, eu sou Vital Ribeiro, sou presidente do conselho aqui do Projeto Os Pais Saudáveis, falando um pouco sobre o Projeto Os Pais Saudáveis. O Projeto Os Pais Saudáveis, que todos aqui participamos de alguma maneira, é esse quase milagre aí, né, de ter um grupo tão grande de organizações e pessoas participando. O Projeto Os Pais Saudáveis, obviamente, existe porque vocês constroem isso todo dia, né? Nós estamos entrando em 2026 com um projeto muito ambicioso de realizações. Como vocês sabem, o ano passado teve uma influência muito grande da Conferência Mundial de Clima, a COP30, que foi no Brasil. Clima é, sem dúvida, o maior desafio da área da saúde, o maior empenho do projeto Hospitais Saudáveis hoje é direcionado para as ações de clima. E em 2025 também nós dedicamos bastante o esforço a promover a reunião do G20, que foi no Rio de Janeiro. Então havia ali a expectativa de lançar as bases para a COP30, para um plano de ação climática para a saúde. Esses 2 últimos anos foram, então, muito intensos no trabalho do PHS. Eu estou comentando essa história porque nem todo mundo percebe o quanto isso exigiu da equipe, do esforço do PHS. Tivemos resultados, o que nos deixa muito contentes. Saímos da COP, é claro que como toda a conferência de clima, nem todos aqui acompanham de longa data as COPs, né? Mas é um clássico, né? Sair da COP reclamando por que não se assinou um tratado reduzindo a produção de combustíveis fósseis, um compromisso mais sério com os objetivos, né, do Tratado de Paris, esse tipo de coisa. Mas a COP é uma negociação contínua, né, que acontece ao longo do ano e é um momento muito marcante, onde a gente tem a maior visibilidade desse trabalho. Então, na verdade, o trabalho veio acontecendo desde 2025 para a gente ter uma incidência forte na COP de Belém. Foi feito o trabalho prévio junto ao G20, o processo que reúne os chefes de Estado, enfim, as delegações das 20 maiores economias. Em 2024, a gente teve o G20, em 2025 ao longo do ano, a gente teve uma grande conferência de clima e saúde, iniciando com uma conferência no Rio, no início do ano. Depois, no meio do ano, a gente teve a grande conferência da Organização Mundial de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, que aconteceu em Brasília, da onde saiu as bases para o Plano de Ação Climática de Saúde de Belém, né? Esse plano de Belém é um marco, foi, de fato, lançado e aprovado na COP, já está endossado pela maioria dos países, e também saiu o plano brasileiro, que é o AdaptaSUS. Então, todas essas conquistas tiveram participação de diversos atores da sociedade civil, e a participação do PHS também, que só foi possível por conta do apoio das pessoas e das instituições. Então, hoje o PHS tem essa característica de reunir instituições de saúde de grande relevância. É uma responsabilidade enorme, porque vocês sabem, o PHS não fala pelas instituições, mas representa essas instituições de certa forma, então cria as condições para que a gente possa criar consensos e levar apoios e disseminar ideias. Existe um enorme trabalho para trazer esse conteúdo, simplificar mensagens, popularizar o debate, né? E eu fiz essa introdução justamente para dizer em que contexto acontece o trabalho deste ano do PHS. O PHS esse ano está 100% focado, como se a gente pudesse dizer, de volta à casa, né? De volta à rotina, de volta à nossa essência, que é apoiar o trabalho do gestor ambiental dentro do hospital, ser o ambiente do debate, do apoio, da comunidade de prática, né, que é o que a gente observa nos grupos de WhatsApp, que é o que a gente observa nesses eventos, e por isso a importância dos workshops. A gente nunca deixou de fazer os workshops, assim como o grande momento nos seminários pré-saudáveis também, está confirmado este ano. O trabalho desse ano, então, está muito focado para apoiar vocês, apoiar os desafios e
produzir resultados em cima desse trabalho. Então, a gente está trabalhando muito duro em melhorar a infraestrutura dos desafios e em trazer, em retribuição a todos que participam, maior quantidade de informação, de dados, de estatísticas, principalmente de estatísticas e de inteligência de informação. Esse é um trabalho que está sendo liderado pelo Eric e com o envolvimento de toda a equipe e de vários dos membros da nossa rede. Eu deixo aqui, então, meu agradecimento a toda a equipe do PHS, um agradecimento muito especial à Lídia Lima, nossa diretora-presidente, que está aqui apoiando, e também um agradecimento a todos os que prestigiaram esse evento com a presença de vocês. Vamos ter um ano de muito trabalho, como eu disse, e vai ser decisivo, né? Nós, ao longo desse ano, conseguimos concretizar essa grande meta que é criarmos indicadores e referências mais consistentes. Então, vocês vão perceber que os desafios vão estar sendo cobrados com mais rigor em relação à qualidade da informação, ao perfil anual, que é um dado extremamente importante. Eu sei que para muito gestor ambiental, o perfil anual soa, mas isso é outra área, isso é outro tema. A gestão exige, né? A área da saúde, vocês conhecem, ela é toda baseada em integração de informação, em métricas e controles. Então, o perfil anual chama a atenção de todos, ele é importante que ele seja preenchido com muito cuidado, e a gente entra, então, esse ano com muito otimismo e uma expectativa muito grande para que, ao chegar ao seminário, a gente possa estar colhendo os frutos coletivamente, promovendo uma grande discussão, absorvendo, inclusive, as dificuldades, os enfrentamentos diários, a luta de todos nós ali para conseguir apoio, para conseguir reconhecimento e para avançarmos cada vez mais juntos, ampliar, promover a sustentabilidade na área da saúde. Vou passar a palavra agora para o Eric, e como eu disse, já registro aqui um reconhecimento do trabalho incrível da equipe do PHS, todos que tornam possível que a gente esteja desenvolvendo essa atividade aqui e apoiando vocês. Obrigado, Vital. Iniciar saudando todos, né? Para a gente sempre é muito impressionante ver como a rede do PHS atende aos nossos chamados, né? Enfim, pessoal, então, em primeiro lugar, agradecer profundamente nossos convidados, né? André Azevedo, Fernando Lira e o Lucas Marques. São pessoas com as quais a gente já interage há muito tempo e foram escolhidas a dedo aí pela nossa equipe para justamente discutir esse tema da gestão operacional de dados em serviços de saúde, né? Bom, nosso trabalho em torno dos desafios, ele é um trabalho que consiste em vários esforços, mas dentre eles a coleta de dados. E a coleta de dados, todos esses anos de trabalho, mas quem já trabalhou com pesquisa de campo, a gente sabe que os processos de coleta de dado, eles não são processos simplórios, eles envolvem um lado de gestão, organizar os fluxos, as pessoas, explicar o que está sendo coletado e por quê. E um lado técnico também, né? Porque, assim, coletar um dado, claro, nós não necessariamente precisamos ser especialistas em tudo, mas havendo pelo menos algum nível de domínio, ainda que superficial, do tema, nos ajuda a formar um senso crítico acerca daquele dado, né? A gente percebe que em alguns momentos nós recebemos alguns dados que não passam por um senso crítico, e a gente sabe, é muita pressa, é muita sobrecarga, é mais tarefa do que uma pessoa só pode fazer. Mas nós estamos aqui enquanto Projeto Hospitais Saudáveis para apoiá-los, né? Para, enfim, ser um esteio nesse trabalho, que é um trabalho desafiador. Enfim, aqui nós estamos todos em casa. Então, sintam o PHS como a casa de vocês e como um espaço para a gente se desenvolver juntos. Agradecer também, obviamente, nossos especialistas que estão à frente aí desse workshop, o Igor e o Odairo. Agradecer a Flávia também, que está apoiando na comunicação. E vocês fiquem muito atentos que, muito em breve, nós vamos fazer um workshop dedicado ao tema da compras sustentáveis, que também vai ser muito importante. Bom, então, passando aqui pela agenda do dia, né? Abertura e boas-vindas, que o Vital já fez. Eu vou dar alguns avisos importantes, né? Comentar também
algumas pequenas mudanças que nós estamos fazendo na adesão institucional, individual e aos desafios. Esse nosso evento marca, vamos dizer assim, o cerimonial do início da promoção dos nossos ciclos dos desafios 2025-2026. Vamos comentar um pouquinho sobre recursos e materiais, e aí Igor e Odair vão mergulhar na introdução do workshop, nossos três convidados vão fazer suas apresentações, e vamos comentar com vocês também sobre a agenda de workshops e eventos que está prevista aí para o nosso ciclo 2025-2026. Bom, pessoal, então, assim, alguns comentários rápidos. Nós, no projeto Hospitais Saudáveis, estamos passando por um momento desafiador, mas desafiador e também animador, com muitas possibilidades. Nós entendemos que é um momento convergente, no sentido que uh, do que nós estamos trabalhando já há mais de 15 anos com a coleta de dados, com os desafios, com os treinamentos, nós sentimos que o PHS, e por dizer PHS, a gente pode dizer que a nossa rede, né, de membros, nossa rede de prática, chegou num nível de maturidade para nós darmos um passo, que é um passo que a gente já vem discutindo com vocês há muito tempo, mas que é agregar valor e subir mais um degrau da escada de valorização mesmo desses dados que são coletados. A gente sabe e está muito atento a isso, que a gente vem trabalhando muito com a coleta de dados e já temos em fase de testes uma série de ferramentas de análise de dados. Então, vocês, ao longo desse ano, vão iniciar o recebimento de uma série de ferramentas analíticas e de visualização de dados que vão permitir algumas coisas. Em primeiro lugar, lembrem-se que a gente já discutiu muito sobre a questão de qualidade de dados. E nos últimos 2 anos, o PHS vem fazendo um esforço muito grande para incorporar dentro do ferramental dos desafios instrumentos e processos de própria governança dos desafios que prezem, né, que cuidem, que dê uma estruturação para o trabalho de qualidade de dados. Então, vocês se lembrem, quem está aqui há um pouco mais de tempo, lembrem-se que no passado nós recebíamos os dados, seja de qual desafio fosse, e muitas vezes um feedback ele era feito por e-mail ou por uma mensagem. Hoje nós temos o nosso processo de validação, onde vocês têm os status, né? Onde é feito o registro das pendências. E ali onde a gente faz todo aquele trabalho, fica registrado, fica estruturado, fica muito mais claro. Uma parte dessas ferramentas, as quais eu citei, elas vão estar envolvidas com dar ainda mais qualidade analítica para esse processo mais interno de correção, de aumento da qualidade da base de dados. E uma outra parte da ferramenta, a partir do momento que a gente tem uma base de dados saneada, vamos dizer assim, da qual a gente tem uma confiança grande na qualidade do que está lá dentro, aí sim derivar análises. As análises elas estão planejadas em 2 níveis, vamos dizer talvez até 3 níveis. A primeira seria ao nível da instituição, né? Então, cada instituição, obviamente, vai ter acesso a todos os seus dados. E a segunda é as organizações gestoras. Então, as organizações gestoras vão ter acesso às análises, indicadores, dashboards das suas organizações geridas. E a terceira são análises públicas. Nas análises públicas, obviamente, nós não vamos liberar nenhum tipo de dado granular. Ou seja, vocês não se preocupem que um dado individual ou organizacional vai ser exposto. Mas ali a gente vai conseguir ter acesso a médias, tendências gerais, e elementos que sejam importantes a nível de um reporte público. Pessoal, então, assim, para operacionalizar e fazer a estrutura do PHS, se preparar a estrutura interna do PHS para colocar essas mudanças em prática, nós fizemos, enfim, algumas mudanças internas. Então, talvez alguns de vocês já tenham visto no LinkedIn ou em algum outro espaço, mas eu tenho a honra e o prazer de ter sido nomeado, vamos dizer assim, gerente executivo da equipe do PHS. Então, muito nesse alinhamento de, enfim, tirar do papel e operacionalizar toda essa narrativa que eu fiz para vocês até agora. Temos também a felicidade grande de ter a Flávia Ribeiro aqui como consultora de comunicação.
A Flávia entrou no início desse ano e tem dado um reforço tremendo e muito ágil, muito perspicaz para a nossa área de comunicação. Vocês aguardem que também nós vamos, ao longo do ano, soltar algumas novidades em termos de comunicação e relacionamento com membros. A ideia é que a gente fomente cada vez mais o PHS, como eu brinquei no começo, né, como a casa de vocês, e esse ser a casa de vocês também significa a gente ter outros instrumentos de interação para além desses históricos, como nossos workshops e o nosso seminário Hospitais Saudáveis. E também a felicidade de anunciar aqui, acho que também muitos já sabem, o Odairo Silva, que vinha trabalhando como o nosso especialista em clima, ele assume a agenda de resíduos, né? Isso faz parte dessa reorganização. O Odairo, enfim, tem uma experiência larga no setor saúde e, assim, já brincando aqui com vocês, pessoal, chegou com tudo. Então, algumas mudanças importantes no âmbito do desafio resíduos estão no forno, vocês vão saber delas muito em breve. A gente sabe que o nosso desafio resíduos é um dos mais populares, se não o mais, e a gente sabe de algumas melhorias que vocês já vinham encomendando para a gente já há algum tempo, e esse ano a gente está tendo a capacidade de implementar essas melhorias, e vocês vão ter um desafio mais ágil de ser usado, e consequencialmente isso vai se refletir na qualidade dos dados que eu vinha mencionando. Bom, a nossa equipe, né, o time do PHS, a Alessandra Azevedo, conhecida de vocês, especialista em compras sustentáveis, vai estar à frente do workshop de compras sustentáveis. Acontece, creio que, cerca de 1 ou 2 semanas. A Flávia Ribeiro, que nossa consultora em comunicação, um reforço extremamente importante. O Igor Cordeiro, nosso especialista em energia, segue na função e, enfim, tem realizado um trabalho muito importante também. Nós estamos aprofundando no âmbito do tema de energia debates como mercado livre, certificados de energia renovável, numa perspectiva bastante crítica. Então, vocês vão também ouvir de nós posicionamentos, novidades e elementos interessantes da discussão. O Odairo Silva, que eu já comentei, como nosso especialista em clima e resíduos, Júlio Schwartzman, nosso consultor financeiro e administrativo, eu, nosso gerente executivo, o nosso querido Vital Ribeiro, presidente do Conselho Consultivo, que já falou aqui com vocês, e queria, assim, saudar, eu não sei se a Lídia ainda está aí, mas saudar, na figura da Lídia, todo o nosso conselho, né, o conselho do PHS, a Lídia é a nossa diretora-presidenta. É um trabalho voluntário, é um trabalho de pessoas que trazem suas expertises para o PHS, dedicam seu tempo, acreditam no PHS, de tal maneira que a gente torna possível o nosso trabalho. É um sustentáculo dos mais importantes. Pessoal, para finalizar essa minha fala aqui, como vocês estão percebendo, eu espero que é um ano de mudanças, né? E a gente, como eu também disse, a gente está trabalhando muito forte na questão de análise de dados. E como a gente já tem feito alguns exercícios, a gente tem percebido que há alguns ajustes que devem ser feitos para que a gente consiga fornecer para vocês essa parte mais de relatórios e indicadores e tudo mais. Então, para isso, nós estamos fazendo algumas pequenas mudanças no âmbito da atualização cadastral e do perfil anual. No âmbito da atualização cadastral, todos vocês que já são membros institucionais do PHS devem entrar no ar dentro dos próximos 10 dias. Vai ser requerido de vocês um recadastro. Então é importante que vocês peço já aqui a adesão e a atenção de todos. Peço a atenção de vocês preencherem essa informação com bastante cuidado, porque a gente vai falar muito aqui de dados técnicos, né? Mas se nós tivermos todo o esforço e cuidado de coletar esses dados da melhor maneira possível, mas os nossos dados cadastrais de perfil anual estejam ruins, meio que inviabiliza a análise como um todo, de um ponto de vista metodológico e estatístico. Então, são dados que muitas vezes nós tomamos como mais corriqueiros e mais simplórios, mas a gente tem observado que esses dois formulários têm bastante erros e inconsistências. Então, no âmbito da atualização de cadastro, fiquem atentos que esse recadastramento
vai aparecer para vocês e ele vai aparecer da seguinte forma. Vocês vão fazer o login na página logada da instituição de vocês ou como membro e vai aparecer, vocês vão ser automaticamente redirecionados para a página de recadastramento. E quem for se cadastrar pela primeira vez, for aderir ao PHS pela primeira vez, já vai ver o formulário nos novos moldes. Vocês não se preocupem porque o formulário mudou pouquíssimo, né? Mas há algumas pequenas mudanças. E no âmbito da atualização de perfil anual, duas coisas acontecem. Vocês, quem já lidou com isso, sabe que no perfil anual nós tínhamos duas perguntas, que eram as perguntas de complexidade e hospital especializado. E nós notamos que, ao longo das respostas, ano a ano, eram dados muito voláteis, né? Então, as complexidades de um ano para o outro mudavam, e as especialidades também, pouco perenes no ano. Então, na realidade, nós estabelecemos o entendimento que esses não são exatamente dados de perfil anual, eles são dados de quase que de perfil cadastral, né? Por mais que possa haver algum nível de mobilidade entre complexidade e especialidade, né? Mas a gente percebe que não é de um ano para o outro e todo ano muda, né? Então, essas duas perguntas foram para o cadastro. De resto, o perfil anual segue como sempre, tá? Mas também, pessoal, só lembrando, FTE, né, que é os funcionários em tempo equivalente, a área construída e os leitos ocupados, são três variáveis, três números, e são de extrema importância, pessoal. Eu não consigo enfatizar o quão importante eles são. Eles podem inviabilizar toda a análise, tá? Então, você pode ter coletado tudo certinho. O FTE está errado, o metro quadrado está errado, o leito ocupado está errado, a análise vai ficar capenga. E a análise ficar capenga, como eu disse, a gente vai fornecer em três níveis. E o primeiro prejudicado vai ser a própria instituição de vocês, na medida que fez todo um esforço, mas um esforço do qual a gente não pode extrair o máximo valor possível, porque a gente tem ali alguns dados-chave que estão inconsistentes. Então, assim, fiquem muito atentos ao perfil anual, ao cadastro. Marquem reuniões com o Igor, com o Daíro, com a Alessandra. Mandem e-mails, porque se a gente conseguir fazer esse esforço coletivo de ter esses dados em boa qualidade, nós vamos, enfim, conseguir dar juntos isso que eu estou chamando desse salto de qualidade, atingir esse grau de maturação que nós internamente aqui no PHS, na equipe, estamos vendo assim de forma nítida, mas é um esforço coletivo, nós precisamos estar juntos nisso, tá bom? Então é isso. Agora passar para o Igor, para o Daíro e desejar a todos um ótimo seminário. E pessoal, estamos 100% à disposição de vocês. Um abraço a todos e um ótimo seminário. Muito obrigado, Eric. Pessoal, eu vou seguir aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Odairo Silva. Também estarei aqui com meu amigo Igor, dando continuidade ao workshop. Agradeço aí a presença do Vital, do Eric, da Lídia. Obrigado, Vital, pela abertura. Eric, por trazer todas as informações aí de como que será esse nosso ano, né? Como vocês viram, bem desafiador. Então, vou dar continuidade aqui já, tá? Seguindo a linha de raciocínio, então, nós falamos de cadastro, estou vendo que temos aí 282 participantes, acredito que alguns ainda não são membros do PHS, e para ser membro do PHS é muito fácil, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui. Então, se eu não sou membro do PHS, eu venho aqui no próprio site do PHS, tem uma área aqui, ó, participe, tá? Eu tenho uma adesão institucional e tenho uma adesão individual. Para as instituições de vocês vão vir aqui no primeiro item. Precisa preencher uma carta e fazer o cadastro. Então, façam aqui o cadastro. Tem uma carta que vocês precisam preencher ali com a assinatura da alta liderança, porque essa alta liderança ela precisa ficar ciente que a instituição dela está participando do projeto dos hospitais saudáveis. E aí vocês vão começar as tratativas para a adesão dos desafios, tá? Assim que vocês fizerem o cadastro, vocês vão receber um login e senha e vão conseguir acessar aqui a nossa página do membro. Aí vocês vão fazer a adesão a cada desafio ali que sua instituição irá participar e tenha já a sua coleta de dados para estar ali enviando para o nosso time, tá? Caso vocês tenham dúvidas, entre em contato com a gente. Então, qualquer dúvida, pode entrar em
contato com qualquer um dos especialistas, com o Igor, com a Alessandra, comigo, até mesmo com o Vital e com o Eric, e aí nós vamos direcionar ali para cada um atendimento. Então, a notícia é que os desafios já estão abertos, vocês já podem começar a enviar os dados, não deixem para a última hora, nós vamos divulgar aí o prazo posteriormente, tá bom? Mas vocês já podem entrar ali em todos os desafios e estar encaminhando os dados. Por isso que nós vamos iniciar hoje com esse workshop já voltado para essa gestão de dados, porque o primeiro passo é que vocês tenham os dados e façam essa gestão. Hoje, algumas instituições acabam fazendo esses dados de forma... fazem anualmente, né? Quando que a gente quer que vocês passem a ter um olhar mensalmente. Então, todos os desafios já estão abertos. O desafio de clima e o de resíduos, como o Eric mencionou, eu estarei à frente. O desafio de energia, eu tenho aqui o Igor, vou passar a palavra para ele falar um pouquinho. E também tem o desafio de compras, que logo mais a Alessandra vai fazer também um workshop ali voltado para o desafio de compras, dando a abertura do ciclo do desafio de compras. Igor, você quer dar uma palavrinha? Se apresentar, pessoal? Oi, Odair, quero sim. Obrigado. Primeiramente, quero dar aqui bom dia a todas as pessoas aqui presentes que disponibilizaram o seu tempo para estarem aqui junto conosco. Eu sou o Igor, eu atuo na agenda de energia. Creio que já tive muitas conversas e reuniões com alguns de vocês que estão aqui presentes. Então, eu continuo no desafio energia, dando apoio, né, a qualquer momento, fico à disposição. Eu gostaria, pegando carona no tema do ciclo desse ano, eu gostaria de fazer uma colocação importante sobre a participação nos desafios, em todos os desafios do PHS. Nós temos um olhar bastante cauteloso com relação às informações, aos dados que são colocados no sistema. Hoje nós temos um sistema que permite a entrada dessas informações, evitando pequenas falhas, pequenos erros. Agora, é importante a consistência dos dados. E no passado, os dados eles eram informados pelos membros e não havia, digamos assim, um período ou um processo muito claro da devolutiva. Então, uma vez que existe a participação em algum desafio com a informação com a informação ou reporte de dados, é importante que todos se atentem também ao período de devolutiva. Então, hoje nós temos no nosso sistema um processo bastante claro em que é feita uma verificação, não no sentido de validar ou verificar os dados, mas no sentido de analisar a consistência entre os próprios dados que foram colocados. E, por vezes, é necessário um pequeno ajuste, uma pequena correção desses dados. E isso acontece depois do reporte inicial. Então, chamo aqui a atenção para que depois do reporte inicial, para que o usuário que inseriu os dados, que ele tenha o hábito de acessar a área do membro e busque por eventuais solicitações aqui dos especialistas para fazer esses pequenos ajustes. Então, esse pós-reporte é importante. É importante para que a gente tenha dados ajustados, dados em que nós possamos confiar, pensando na análise posterior desses dados, no estabelecimento de indicadores. Se a base ela é confiável, nós conseguimos estabelecer dados e indicadores de análise que serão, obviamente, úteis e confiáveis para todos. Então, essa é a colocação que eu queria mencionar aqui. Mais importante do que a participação, e a gente agradece todos por isso, é ficarem atentos também após o reporte, para que esses ajustes sejam feitos durante o processo de devolutiva também. Obrigado, Odair. Passo a palavra de volta para você. Obrigado, Igor. Pessoal, nós vamos ficar fazendo esse bate-bola de vez em quando entre eu e o Igor, tá? E alternando aqui a condução. Então, dando sequência, o Igor já trouxe aí a introdução aos desafios e a importância, principalmente, dessa devolutiva quando nós damos para vocês, tá? Então, olhem lá se não tem alguma pendência nessa gestão de pendências que fica dentro da área do membro, que é a área que vocês entram ali quando fazem um login aos desafios do PHS. Saibam que todos os nossos desafios eles têm o apoio tanto técnico do especialista, quanto de materiais e recursos, tá? Então, você que não é membro ainda do PHS,
não acho que você vai entrar lá e não vai ter suporte. Então, você vai ter todo esse suporte, inclusive também o intuito desse workshop é falar para vocês que vocês podem fazer a gestão de dados através aí das ferramentas do PHS, fazendo mudanças que vocês podem ali realizar nas ferramentas nossas ou utilizando ela diretamente, tá bom? Então, todo desafio tem ali o seu recursos e ferramentas para que vocês possam finalizar o ciclo do desafio com êxito e melhorar também a qualidade dos dados de vocês para aí construir projetos, mitigarem aí as emissões de vocês, melhorarem a segregação dos resíduos, melhorar a eficiência energética, melhorar questões de compras. E cada desafio vai ter ali a sua diretriz, e aí vocês também podem tirar essas dúvidas com os especialistas. Então aproveitem, porque todo esse trabalho ele é gratuito, o PHS ele não cobra nenhum valor dos seus membros, e a gente está aqui realmente para apoiar vocês e fazer com que as questões ambientais melhorem dentro da área da saúde, tá bom? Trazendo aqui só uma parte do Reach to Zero. Vital, você quer dar uma palavrinha? Só queria dar um aviso, obrigado, Odair. Eu estou aqui no chat acompanhando perguntas. Perguntas, de modo geral, eu estou respondendo direto no chat, dúvidas sobre questão operacional. E quando houver perguntas sobre o assunto da apresentação, aí a gente vai procurar, então, reunir para que você possa responder diretamente. A não ser que sejam perguntas muito simples, a gente responde diretamente no chat, tá ok? Ok, Vital, obrigado, tá bom? E, Então, então, pessoal, coloque suas perguntas no chat. exato, principalmente quando os nossos palestrantes estiverem falando, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem para tirar bastante dúvidas com eles. Eu vou aqui já finalizar essa parte de introdução, e aí nós já seguimos para essas apresentações. Eu vou só esclarecer uma pergunta recorrente aqui no chat sobre organizações que estão aderindo ao PHS, né? Então, eventualmente pode haver uma demora para confirmação dessa adesão, a gente checa alguns dados, faz uma verificação, mas o motivo mais comum da demora é que pode ter o processo de adesão, ele acontece com o preenchimento do cadastro diretamente no site e o envio da carta assinada pelo diretor. Então, isso está tudo muito bem explicado, mas, enfim, sempre há espaço para algumas dúvidas, né? Participe, né, no menu do PHS, no topo da barra de menu, tem lá a opção Participe, você clica em Adesão Institucional. E ali tem todas as instruções. Feito o cadastro e enviado a carta, normalmente leva mais ou menos uma semana, eventualmente pode demorar um pouquinho mais se houver algum feriado no meio, alguma coisa assim. E eu vou estar colocando. É muito comum que alguém faz cadastro, mas não envia a carta e depois fica em dúvida porque que não teve a confirmação. A gente só confirma depois da carta. Mas em alguns casos também acontecem que a pessoa envia a carta, mas não fez o cadastro. E aí também a gente informa. Eu vou colocar no chat o endereço de e-mail para todo mundo que tiver com alguma dificuldade, que fez o cadastro e não teve confirmação, ficou com alguma pendência ou tem alguma dúvida, enviar para o e-mail coordenação, que é, na verdade, coordenacal@hospitaissaudáveis.org. E então a gente continua aqui na nossa programação e chamando os nossos convidados. Nós temos aqui 3 convidados que são super parceiros do PHS, e para nós é uma honra enorme tê-los aqui para falar em nome das suas organizações e mostrar o trabalho deles, né, para todos aqui presentes. Então, para iniciar então essa parte do workshop tão aguardado, eu gostaria então de chamar a Andréia Azevedo, da HCOR. Ela vai fazer uma apresentação orientada à gestão de resíduos. Andréia, bom dia, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho das nossas atividades. Para quem não me conhece, sou a Andréia, coordenadora de meio ambiente aqui no HCO, gestora ambiental, especialista em gerenciamento de resíduos pelo SENAC e também técnica em química. Nas minhas áreas de atuação, eu estou quase 15 anos aí nessa área de sustentabilidade, sendo 9 mais voltados aí ao segmento hospitalar, né? Atuei em consultoria e hoje dentro de hospitais
também com esse olhar voltado à gestão de resíduos, à parte de licenciamento ambiental e certificações ambientais. E espero contribuir um pouquinho com a nossa rotina aqui hoje e compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então, vou colocar minha apresentação. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, vou iniciar aqui. Então, como o Igor trouxe, né, o tema de hoje é a gestão estratégica operacional dos resíduos, a gente vai compartilhar como que a gente faz isso no dia a dia aqui no HCOR. Então, quando a gente fala de gestão dos dados de resíduos, por que esses dados são estratégicos? A partir desses dados, nós conseguimos linkar com as nossas metas estratégicas, né? Quando se diz aí a questão de redução da geração de resíduos, descarbonização, enfim, entender dentro da instituição onde nós temos as oportunidades de atuação. É claro que os dados de geração de resíduos também são dados estabelecidos pela legislação. No entanto, é importante que a gente entenda o valor que vai além do atendimento legal. Esses dados fomentam as oportunidades de redução do envio de resíduos a aterro, de redução de envio de resíduos à incineração, a coprocessamento, né? E também oportunidade de não geração. Quando nós temos isso bem estruturado, bem desmembrado, esse olhar passa a ser cada vez mais técnico e, a partir disso, ele colabora diretamente para a tomada de decisão estratégica. Além de que, também são dados que fomentam a negociação ali com nossos fornecedores e entendem o que deve ser enviado para cada tipo de destinação. Quando a gente fala de atendimento a requisito legal, ele pode ser em várias instâncias, quando a gente fala de resíduos, né? Nós temos legislações municipais, que aqui, quando a gente fala aqui em São Paulo, são bastante criteriosas, inclusive, legislações estaduais e também as legislações federais. Então, mesmo falando aqui para um grande número de pessoas, né, e instituições, nenhuma instituição está livre do atendimento a esse requisito. E a legislação, ela é muito clara quando ela responsabiliza o gerador em relação ao monitoramento, a correta rastreabilidade dessa geração de resíduos e também a destinação e a disposição final adequada. Quando a gente fala da geração de resíduos no âmbito hospitalar, ela é uma geração muito diversificada. Então, além de sermos grandes geradores, nós ainda temos várias classes de resíduos e desdobramento dessas classes no âmbito hospitalar, né? Então, aqui eu trouxe as 5 classes, mas aqui, por exemplo, quando a gente olha para o grupo D, eu já desdobrei aqui em 3, isso olhando para o cenário HCOR. Mas é claro que se a gente vai falar da classe A, a gente tem mais 5 desdobramentos. Classe B, isso vai se intensificando. E podemos iniciar de uma forma simples, mas esse detalhamento, desse desdobramento, vai colaborar cada vez mais para que a gente tenha uma gestão cada vez mais adequada. Então, a importância da pesagem, né? Além do desdobramento, a pesagem de cada tipo de material. Quando eu tenho todos os materiais quantificados, isso me permite ter um olhar e identificar quem estão sendo os nossos detratores dentro dessa geração de resíduos. E a importância dessa geração, dessa quantificação, ser realizada no início do processo, né? Então, foi realizada a coleta, é importante que já seja feita a pesagem, né? E a partir disso, a gente vai monitorando todos os dados. Aqui no HCOR, nós temos essas balanças de pesagem dos nossos abrigos externos. Então, foi feito o fluxo de coleta, né? Foi realizado ali o fluxo de coleta, o resíduo desce para o abrigo externo e segue para a pesagem. Existe também a situação de pesagem, inclusive, na coleta, durante a coleta externa, de resíduos específicos, como aqui alguns exemplos que eu posso trazer aqui, por exemplo, a coleta de papéis confidenciais. Então, a gente tem um abrigo específico junto a um determinado volume,
Então, o caminhão, né, o fornecedor, nos fornece depois o ticket de pesagem. E esse acompanhamento é feito em tempo real, né? Chegou lá, pesou o caminhão cheio, pesou o caminhão vazio, emite o ticket de pesagem. Assim é feito para alguns resíduos específicos, né? A borra da caixa de gordura, enfim. Então, todos esses materiais, indiferente do tipo, da classe, eles precisam ser monitorados e pesados, e aí cada um vai ser realizada a pesagem de acordo com o seu perfil também. Mas aqueles resíduos de rotina, resíduo infectante, comum, reciclável, é ali no dia a dia, todo dia, para que a gente não perca esse controle. Então, aqui eu trouxe um pouco de como é, na prática, essa pesagem é realizada aqui no HCOR. Então, nós temos aqui a nossa área de balança, a gente tem uma balança plataforma que nos permite pesar o nosso resíduo com o carrinho, e aí a nossa balança tem aqui integração com um sistema, mas nós também temos o antigo modelo lá, que depois eu vou detalhar um pouco mais para vocês, que é o caderninho e a planilha. O sistema, ele é super eficiente, nos dá a oportunidade de fazer vários filtros, né? Acompanhamento em tempo de real da geração de resíduos, quais locais foram coletados, além da questão do sistema de pesagem, ele tem o sistema de coleta, que acompanha qual coletor passou em qual andar, qual horário que foi realizada essa coleta, se durante a coleta tinha ali algum desvio no armazenamento, enfim. E também depois uma distribuição aqui de percentual de resíduo por setor. Então, o sistema é muito importante e ele dá essa oportunidade. No entanto, também tem fragilidades, que eu não diria nem que é do sistema, mas da rotina, né? Vale lembrar que a equipe de coleta é uma equipe que tem um pouco mais de fragilidade ali na questão de familiaridade, adesão à tecnologia, por mais que o sistema seja intuitivo, e com frequência a gente acaba identificando alguns desvios. Então, está sendo trabalhada essa questão, né, de retreinar, de reforçar para que essa adesão seja feita 100%, e com isso nós tenhamos 100% de confiabilidade de migrar de uma vez por todas para o sistema, eliminar o caderno, eliminar o papel, que é mais um resíduo aí também que acaba, né, depois daquele período de 5 anos que a legislação prevê, né? Então, a ideia é que a gente faça essa virada 100%. No entanto, ainda estamos trabalhando essas fragilidades. E aqui, voltando à questão da balança, é sempre importante reforçar que a balança, apesar de ser para pesagem de resíduos, ela precisa ser calibrada. Ela precisa trazer confiabilidade do dado em que nós estamos reportando, né? Como a gente disse, todas as legislações, elas dão ali esse direcionamento que o gerador é responsável, e a gente precisa garantir que aquele dado seja de fato verídico. Então, a calibração da ferramenta, da balança, por uma empresa que faça a calibração, né, RBC, é super importante nesse sentido. Voltando aqui para a questão da integração caderno e planilha, aqui no HCOR, justamente para apoiar nessa facilidade ali no momento da coleta de dados, nós colocamos o quê? Esse abrigo é um abrigo que ele integra alguns blocos. Então, a gente trouxe, além da questão ali de ter uma planilha similar com o que a gente lança os dados aqui, né? Por setor, nós dividimos em alguns grupos de geração. Por exemplo, temos 5 coletores. Então, tem um coletor que faz o fluxo de unidades de internação. A gente entende que, fazendo dessa forma, ele vai conseguir preencher o carro de coleta dele e ir direto para o abrigo, fazer a pesagem e fazer o lançamento de dado nesse campo específico. Outro coletor, ele vai fazer centro cirúrgico, UTI, então a gente faz esse fluxo específico. Então, foi dessa forma que a gente fez a divisão para facilitar. E também, pensando
pensando aqui em ser mais visual, também trouxemos cor a esse caderno. Vocês podem ver, por exemplo, que tem um caderno verde e outro amarelo. Então, um é para resíduo comum e químico e o outro é para infectantes e pérfuro-cortantes. Foi uma forma da gente deixar mais visual. Aquele que tem um volume um pouco menor, a gente deixou no branco mesmo, porque é um coletor específico que faz esse bloco. Então, a gente consegue direcionar dessa forma. E uma questão que às vezes as pessoas falam, né? A gente ainda não faz a gestão do dado de resíduo porque a gente não tem sistema. Olha, vou ser muito sincera com vocês, que a gente sempre fez a gestão do dado aqui através de planilhas, planilha simples e Excel. Ela não tira em nada a oportunidade de gerir esse dado e a gente pode, a partir da coleta desse dado, fazer o desdobramento da forma com que vocês acharem aí que é pertinente. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês uma das planilhas que a gente consolida os dados, né? Porque hoje, da mesma forma que a gente faz o caderno aqui, então a gente tem uma planilha para comum, uma planilha para infectante, uma para compostagem, outra para reciclagem, que nós, inclusive, desdobramos todos aqueles materiais que a gente entende ter uma oportunidade de destinação não só diferenciada, mas essa quantificação, porque a partir desse desdobramento, a gente consegue acompanhar mês a mês a geração de cada item e, a partir disso, entender se está tendo uma redução, se está tendo um aumento e por que isso está acontecendo. Fazer uma análise crítica com base nesse dado. Então, vou compartilhar um Ô, pouquinho aqui. Andréia, Oi, só vou te fazer uma pergunta, que eu estou claro. analisando aqui o chat, para você dar um exemplo, principalmente para o pessoal entender, né? Essa sua equipe de coleta interna dos resíduos, ela é do HCO mesmo, colaboradores HCO, ou é um parceiro de vocês? Hoje, a nossa equipe de coleta é terceira. Ela, a terceira, responde para a equipe de higiene, mas nós, de meio ambiente, que capacitamos essa equipe no dia a dia para que ela tenha um lançamento de dados adequado com o que a gente tem aí a expectativa de coleta de dados e análise crítica. Vou colocar um adendo, tá? Então, pessoal, respondendo aí algumas perguntas que estão aqui no chat, mesmo que seja uma equipe terceira, tem que ter essa importância do olhar interno de vocês, tá? Então, não adianta a instituição jogar essa responsabilidade diretamente para o terceiro, até porque o resíduos é de responsabilidade da instituição, tá? Então, aí é esse trabalho aqui que é o que a Andrea está desenvolvendo e mostrando para vocês, tá? Então, veja aqui no caso dela, mesmo sendo uma equipe terceira, eles têm todo o olhar interno até para escolher essas ferramentas. Depois eu tenho um slide um pouco mais à frente que eu vou compartilhar como que a gente monitora isso no dia a dia para garantir essa questão de confiabilidade do dado, tá? Então, eu estou trazendo um pouquinho aqui da planilha, não sei se vocês estão enxergando a minha planilha já. Sim, Andréia. Então, aqui nós consolidamos os dados também, mas essa aqui é uma planilha de dados no qual eu tenho por bloco, né, e por CNPJ, digamos assim. Lembrando que o desafio é assim também, o desafio resíduos, ele fala por CNPJ, então a importância da gente ter esses dados consolidados, mas também é por CNPJ. Então, aqui eu venho, né, por cada unidade. E aqui, por exemplo, aí eu já venho consolidando esses dados, né? Então, eu tenho aqui os dados históricos, a importância a importância do desafio resíduos, né, que nos trouxe aí o olhar de separar também o pérfuro cortante, tem os dados de químico, comum, reciclável, compostável, da medicina nuclear que a gente lançava, mas não acompanhava aqui também, porque é um volume pequeno, então a gente passa a ter esse olhar, então aqui eu vou comparando média a dia, infectante dia, e aí a planilha não impede de que a gente tenha um olhar diversificado, e a gente vai desdobrando esses dados. Então, aqui, indicadores que eu estou com um olhar diferenciado esse ano, então aqui indicadores novos, né, que fala do resíduo, não só do resíduo total gerado, mas de resíduos perigosos, né, baseado nas metodologias internacionais, resíduo reciclável, taxa de desvio de aterro. Aqui eu trago um olhar muito mais para o paciente dia, então eu venho com acompanhamento aqui, e aqui eu tenho a geração de resíduos em quilo total, aqui geração de resíduos paciente dia, porcentagem por grupo de resíduos. Gente, não está aquele dashboard maravilhoso, mas aqui o que eu quero trazer para vocês, que assim, o fato de não estar
com uma plataforma não impede da gente ter um olhar para o dado e um olhar de vários aspectos, de várias frentes, né? Então, aqui o percentual, enfim, né? O histórico de resíduos infectantes, que depois eu vou ter um slide que eu vou falar isso aqui para vocês, como que eu acompanho isso, né? Então, aqui já 2026, como que a gente está olhando para esse percentual, os recicláveis versus receitas, o histórico desses materiais recicláveis aqui dentro da instituição, o quanto olhar para esse dado nos permite nos provocar e fazer trabalho dentro da instituição, entender onde que o nosso resíduo está indo, né? E quando a gente olha a redução do resíduo infectante aqui e o aumento do reciclável aqui, a gente vê a importância da gestão adequada desse resíduo e de estar dentro dessas áreas olhando com um olhar criterioso, né? A questão da receita versus reciclagem, aí aqui tem receita mensal e também a receita anual, enfim, o histórico da reciclagem versus receita. Então, aqui é um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar, do que a gente consegue extrair através de uma planilha simples de Excel, tá? E aí, então, aqui voltando para a apresentação, por que a importância de ter esses dados? Lá atrás a gente falou da questão do requisito legal, né? E quando a gente fala de requisito legal, é, a gente trouxe aqui já o quanto o gerador é responsável. Então, eu preciso desses indicadores estruturados, desses indicadores desdobrados, para eu também poder fazer a minha documentação, né? Ou seja, como que eu vou fazer um manifesto se eu não quantifico o resíduo? Como que a gente vai fazer depois o DMR? Se a gente não tem esse detalhamento de para onde foram os nossos resíduos, quanto foi gerado de cada resíduo. E aí vem a questão, mas aqui em São Paulo, as concessionárias da prefeitura não estão associadas ao SIGOR, mas isso não tira a nossa responsabilidade de gerador. Então, a gente vai fazer com a ferramenta que a gente tem, faz um manifesto manual, conforme a ferramenta que a prefeitura nos fornece, e quando chegar lá o trimestral, a gente vai lançar esses dados no DMR e vai solicitar à prefeitura o certificado de destinação, para garantir que tudo aquilo que está sendo estabelecido tenha esse olhar, né? Esse olhar e essa estratégia. E aí, como garantir a qualidade dos dados, que é aquilo que foi a provocação de agora há pouco, né? Ah, mas a minha equipe é terceira, como que eu garanto essa qualidade dos dados? A questão do fluxo, ela ajuda muito. Se você tem X coletores e você definir que cada coletor vai fazer um determinado fluxo, isso vai ajudar muito na gestão do dado e na redução do desvio do dado. E você vai identificar se está acontecendo algum desvio. A minha geração não está adequada, mas eu vou olhar ali qual fluxo não está sendo preenchido. Então, esse já é um ponto que pode contribuir bastante. Outra questão, o monitoramento. A partir do momento que você tem um fornecedor que é responsável por esse fluxo, ele precisa fazer essas entregas também. Isso precisa constar no SLA, isso precisa estar, de alguma forma, responsabilizado com essa responsabilidade compartilhada. Então, ele tem que fazer a anotação adequada. E aí, o líder de coleta vai ser ou líder de coleta, não tem um líder de coleta, é um líder de higiene, ele vai ser responsável por isso. E aqui no HCOR, por exemplo, nós temos a auxiliar administrativa que lança os dados, a auxiliar administrativa da minha área. Ela lança esses dados e ela vai acompanhando dia a dia. Se ela identifica qualquer furo de coleta, ela já entra em contato com o líder e já fala, olha, alguma coisa não está legal aqui, está tendo um desvio, a gente vai entender. E, a partir disso, semanalmente, nós temos uma reunião rápida para falar, olha, ao longo do lançamento dessa semana, a gente identificou esses pontos que precisam ser melhorados. Entender se é um colaborador novo, que talvez precise de um reforço de orientação, se é algum colaborador que talvez tenha um pouco de dificuldade, né, com manuscrito, com a tecnologia da ferramenta lá do tablet, né, com o sistema. Então, essa reunião nos ajudou muito também, e aí essa reunião ela tem um fechamento que vai para a discussão do SLA no final do mês.
Então, é importante amarrar esses dados em algum ponto, né? E essa análise crítica dos dados é feita aqui por nós da equipe de meio ambiente, através desse acompanhamento que a gente faz semanal e também das inspeções que a gente faz, né? Então, com base no que a gente identificou nas inspeções mensais, com base no que a gente identificou aqui na geração de resíduos, e também outro ponto que a gente traz para essa análise crítica é a quantidade de cirurgias mês, a questão da geração do paciente dia. Se a gente tem uma alteração no paciente dia, a gente vai olhar para a complexidade que teve no paciente dia naquele mês, para a questão da quantidade de cirurgias, para os exames, se foram mais exames de alta complexidade, e como que eles contribuíram aí para a alteração desse dado, para entender se tem um plano de ação ou se está alinhada à complexidade que foi ali de fato executada naquele mês. A partir desses dados, nós fazemos os nossos relatórios gerenciais, levamos esses dados para a Comissão de Sustentabilidade Ambiental, que é multidisciplinar e mensal aqui no hospital. Também temos o Comitê ESG, que é com a alta direção, que a gente reporta esses dados finais. E também para as auditorias, né? Seja a auditoria ISO 14000, ou seja a JCI, que nós somos certificados aqui, também tem um capítulo de sustentabilidade. E quais os números que orientam essa gestão? Então, ali eu trouxe alguns indicadores para vocês, né, algumas formas da gente olhar para esses dados, que foram desdobrados a partir do monitoramento de geração de resíduos, mas aqui um dos principais dados que a gente olha e discute é a geração de resíduo por paciente dia, e aí eu olho item a item, linha a linha, tipo por tipo de resíduo, a taxa o percentual aí de resíduo infectante sobre a geração de resíduos totais, a questão da reciclagem versus receita também, que foi um indicador que a gente passou a ter a partir de fomentar também a segregação de resíduos, não só dentro da nossa assistência e dentro da nossa área administrativa, mas também durante as nossas obras, né? O hospital é uma grande empresa que não para nunca. Então, boa parte das receitas, né, diria que 98% da origem da receita são receita de materiais com maior valor agregado, principalmente sucatas de obra, mas de tão grande importância. Eles também são grandes geradores de resíduos e precisa ter a segregação correta, não só para geração de receita, mas para que a gente faça a destinação final adequada. E aqui também a porcentagem de conformidade das inspeções. Então, a equipe aqui é composta por analista, técnico em meio ambiente e assistentes ambientais, que são e auxiliar de meio ambiente também, que são responsáveis aí pelas inspeções ambientais, para que a gente identifique onde está acontecendo esses desvios, né, na segregação, o olhar não só para a questão de segregação de resíduos, mas de uma forma geral, né, um olhar sustentável, né, seja para consumo adequado de água, de energia, né, ao uso dos equipamentos e insumos. Então, a partir desses dados, é feita a tomada de decisão. Identificamos que em determinado setor a gente tem oportunidade de melhoria. Então, além daqueles treinamentos que a gente tem já estabelecido periodicamente com a universidade corporativa, a equipe de assistentes passa a fazer orientações em loco com essas áreas. Olha, aqui a segregação de resíduos não está muito boa. É uma área mais crítica, está todo mundo correndo, então a gente passa a fazer um DDS lá. Uma equipe que tem uma oportunidade na geração de outras questões aqui. Então, a gente vai e faz essas orientações direcionadas. Um ponto que eu gostaria de reforçar aqui também, que auxiliou muito aqui na nossa gestão de dados, foi, inicialmente, a gente tinha um treinamento que era voltado para gestão de resíduos institucional. E a gente entendeu que nem todos os setores têm uma geração parecida. Então, hoje, nós temos um treinamento que fala segregação de resíduos na gastronomia, segregação de resíduos na assistência, segregação de resíduos na engenharia, segregação de resíduos administrativos, porque isso dá um olhar mais direcionado, e isso contribuiu muito para a melhoria da nossa gestão de resíduos. Então, aqui no dia a dia, como que isso funciona?
durante a inspeção, a equipe vai fazer a inspeção e já dá o feedback ali de imediato para o gestor da área, para quem está ali à frente da área, e também nós temos um aplicativo que nós fizemos aqui internamente de inspeção, que já registra a evidência e coloca o que foi o desvio ali, para que aquele setor tome conhecimento. Então, isso também dá celeridade. A equipe operacional, com esses roteiros otimizados, como eu trouxe para vocês, né, que facilitando ali o informe do dado adequado, e a gestão ambiental fazendo o monitoramento ali, o monitoramento ali e o acompanhamento em relatórios e conscientizações periódicas. E aqui trazendo um resultado prático, né? Então, esse aqui é um resultado de uma das análises que a gente teve aí da gestão de dados de 2025, no qual a gente identificou que na geração de resíduos infectantes, a gente ainda tinha oportunidade de melhoria. Então, nós fizemos aqui um trabalho de reforço nas orientações com a equipe assistencial, principalmente daquelas áreas que a gente identifica como grandes geradores, né? Por causa da complexidade, e estabelecemos ali alguns pontos. Por exemplo, o preparo da sala cirúrgica, né? Aqui é um exemplo. As UTIs, né, que passaram por retrofit. Antes a UTI tinha só lixeira infectante ainda. Nesse retrofit, ela ganha uma estação de coleta, que vai ter ali a oportunidade de separar o reciclável comum e o infectante. É claro que o isolamento, gente, a gente não tem essa oportunidade, mas é um olhar crítico para tudo aquilo que a gente tem dentro da instituição que a gente enxerga a oportunidade. A partir disso, a gente monitorou essa geração de resíduos, foi comunicando desvios, né, com feedbacks direcionados e ações educativas ao longo do ano. O resultado foi que a gente reduziu em 22% a geração de resíduos infectantes aqui no ano de 2022, quando a gente compara em tonelada. Quando a gente fala paciente dia, a redução foi aí em torno de 19%. Tivemos uma redução de 6,5% nas taxas de resíduos de serviço de saúde, referente à reclassificação de 2 CNPJs, o que vai corresponder aí a 119 mil por ano, e também um aumento na geração de receitas de 38,2%, através da valorização desses resíduos, principalmente de sucatas. E aqui, é claro que essa questão da valorização de resíduos, ela vai estar muito alinhada em que momento que a instituição está. Se a instituição não está passando por nenhum tipo de retrofit, de obra, é claro que essa oportunidade reduz. Então, é importante ter esse olhar técnico, até mesmo para informar isso também nos relatórios gerenciais. E aqui, falando dos nossos principais resultados históricos, é esse cenário, né, do momento 2020, que a gente iniciou aqui a área de meio ambiente, e não tinha-se um olhar dedicado. Então, no meu primeiro diagnóstico aqui, a geração de resíduos infectantes sobre os resíduos totais, ele representava 58% da nossa geração de resíduos. E através desse trabalho, dessa consistência, dessa mudança de cultura, nós já chegamos aqui praticamente à metade dessa geração, né? Então, hoje, o resíduo infectante representa para nós 29,5%. E, do outro lado, a gente enxerga aqui o aumento do material reciclável. Então, o que a gente enxerga dentro disso? O quanto de material com oportunidade de reciclar, as embalagens ali, iam para dentro desses resíduos infectantes. E a outra parte era, inclusive, resíduos orgânicos, porque não tinha uma compostagem, e com isso tinha aquela visão, né? A área assistencial é tudo infectante, então tudo ia no saco branco. A partir do momento que a gente passou a separar isso de acordo com a classificação adequada, nós passamos a ter um cenário diferenciado. E aqui vale reforçar que a gente sempre fala, aqui também nas nossas conscientizações, a importância da segregação correta ambiental. E também a questão aqui, quando a gente fala da receita, toda a nossa receita vai para os projetos de gratuidade, que são utilizados principalmente para cirurgias intrauterinas. Então, apesar da gente não fazer a doação hoje do nosso material reciclável, a gente doa tudo aquilo que a gente arrecada, né, através desses projetos intrauterinos. E aqui, para finalizar, então,
eu não poderia deixar de deixar uma última frase aqui, né? Que não podemos gerenciar aquilo que não medimos e não podemos transformar o que nós não gerenciamos com dados. Então, a importância de ter dados confiáveis, ter um processo robusto, ter um olhar crítico, para que a gente tenha esse impacto aí simultâneo de ambiental, financeiro e institucional. Então, essa é a minha apresentação de hoje, aqui fica o meu contato e estou aberta aí às perguntas. Pessoal, esse é o contato da Andrea, tá bom? Quem precisar tirar alguma dúvida específica. Andrea, eu vou encerrar só com uma pergunta, para a gente passar para a próxima apresentação, por causa do nosso tempo. Só para você tirar uma dúvida que eu vi que ficou aqui nos comentários, pode ser a dúvida de várias pessoas. Então, hoje você utiliza duas ferramentas, né? Uma que vocês fizeram um investimento e, em paralelo, a outra que vocês desenvolveram ali na própria pesagem, que você utiliza o caderno, que é a pesagem tradicional, né? Caderno e vai na balança, pesa, anota no caderno. E aí você está trabalhando dessas duas formas, correto? Correto. Exatamente. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a Andréa Azevedo. Vocês viram que foi uma apresentação excelente. Ela trouxe aqui do início ali, né, desde a pesagem até a gestão ali dos dados, mostrando tudo isso para vocês. Essa apresentação vai ficar gravada. Quem quiser rever depois é só ir no canal lá do YouTube do PHS e assistir novamente os detalhes que a Andréa Azevedo apresentou. Andréa, muito obrigado, tá? Eu vou dar sequência com o Igor e o desafio de energia para a gente não estourar o tempo, tá? Meu agradecimento a você. Igor? Obrigado, Andréia, pela excelente apresentação, que suscitou muitas perguntas no chat, isso é muito bom. E obrigado ao Daírio também pela conclusão. Para a gente seguir aqui na nossa programação, nós vamos partir então para o tema de energia. E eu quero chamar então o Lucas Marques, do Sejan. Se ele puder. Lucas, se você puder levantar a mãozinha aqui do Teams, a gente consegue te ver aqui na. Isso, perfeito. Então, Lucas, fique à vontade. Obrigado aí pelo aceite do convite para participar. A palavra é tua. Beleza, eu que agradeço o convite, Igor, Odair, todo o pessoal do PHS. É uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho sobre energia. Vai ser difícil aí me igualar à apresentação do André, que foi incrível. Parabéns, André. Privilégio também poder estar aqui com você e com o Fernando, que são profissionais incríveis aí. Mas vamos tentar, né? Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para falar um pouco com vocês sobre a parte de energia, o desafio energia do PHS. E vou falar também um pouco, algum contexto, né, sobre a energia na saúde, no Sejan e no Brasil, tá? Eu acho que a parte fundamental, assim, né, e o PHS exige isso de todos os participantes, é esse compromisso da diretoria executiva com essas preocupações, né? E aqui no Sejan a gente tem o privilégio de ter uma diretoria que assinou todos esses compromissos, né? Ou seja, hoje é signatário do Pacto Global da ONU, tem uma série de ações aí alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a adesão à Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis, né? Ao programa Hospitais Saudáveis aqui no Brasil. O que é uma engrenagem, né, inicial para a gente começar a tomar algumas atitudes de controle maior, tá? Diferente do Fernando e da Andrea, ou seja, tem um ano, né, estruturando esses processos aí na parte de energia. Aí, beleza. Tá. Então, um pouquinho, né, da importância da energia no Brasil e na saúde especificamente, tá? Então, eu achei alguns dados bem legais aqui na direita, nessa tabela, sobre o consumo total de eletricidade do Brasil, tá? Então, a gente está falando de 940 terawatts-hora. As edificações, elas têm um pouquinho mais da metade de todo esse consumo, tá? Então, uma parte bem relevante. São só edificações, e aqui está misturado, né? Comerciais, residenciais, mas mesmo tendo as indústrias, a indústria siderúrgica, química, têxtil, que vão ter consumos bem relevantes, né? As edificações, elas acabam levando mais da metade do nosso consumo nacional.
E aí, chegando já, né, no setor da saúde, que ele vai estar incluso dentro do setor de serviços aqui. Então, né, dos 939, 253,53 são voltados para a parte de serviços, e a saúde é o maior consumidor. Ela teve, do ano passado para cá, a maior alta também, né? Então, no ano passado, a saúde representava 9%, do consumo de energia elétrica no setor de serviços. Isso é um estudo da ANEEL, da EP, tá? E hoje a saúde representa 16% do consumo de setor e serviços, né? O que vai totalizar aqui 40 terawatts-hora estimado nesse consumo. E aí, dessa energia, 93% é energia elétrica, tá? Então, a saúde hoje, ela é o setor de serviço que mais consome, e essa alavancagem também, eu acho que ela reflete um pouco nesse trabalho do PHS, do cuidado com a relevância e a realidade, né? De ter dados fidedignos, né? Então, assim, do ano passado para cá, seria justificável um crescimento de 9% no consumo de energia da saúde? Ou possivelmente a gente, né, a EP, a ANEEL, estavam com alguma falha de dados e não realizaram essa medição de forma correta. Eu acredito que ainda esses dados ainda estejam defasados, né? Se é complexo a gente trabalhar isso no município, imagina a nível nacional, tá? Mas acho que a reflexão principal dessa tabela aqui é sobre a relevância, né, do consumo de energia elétrica na saúde. E aí, a dependência também, né, da parte elétrica, a gente tem algumas inflexões até da RDC 50, que exige que a gente utilize geradora diesel, por exemplo, né? E como os nossos serviços eles têm uma matriz energética muito focada na energia elétrica mesmo, né? Apesar de ser uma tendência mundial, vamos dizer assim, hoje nós estamos vendo com a guerra do Irã, por exemplo, né, como depender de uma única matriz energética, que no caso do mundo como um todo é o petróleo, qualquer, né, variação, qualquer fato inesperado pode acabar causando um grande uma grande discrepância, né? Causando crises energéticas, aumentando os preços, inflação, enfim. A energia ela vem ganhando, né, um destaque cada vez maior. Acho que nas unidades de saúde hoje, quem está acompanhando o caso trágico de Cuba, que está sem energia, a medicina lá, né, fazendo relatos de que as crianças estão morrendo, de que eles não conseguem fazer monitoramento cardíaco. Então, assim, energia hoje é um bem primário mesmo, né? Uma base aí, hoje se equipara à água, né? O que nos tempos antigos nem não era tão relevante, hoje assim é um ativo fundamental. E apesar do Brasil estar um pouco fora desse padrão, né? A gente tem uma matriz aí considerada relativamente limpa por causa das hidrelétricas e renovável, também tem algumas questões, tá? E aí, de novo, indo para a área da saúde, né? Especificamente, eu penso nessas questões da dependência elétrica, né? Da gente não trabalhar com gás natural. Eu acho que a RDC hoje ela é desatualizada, né? Eu diria que ela é desatualizada, ela não dá abertura para a gente trabalhar com sistemas híbridos, tá? E aí eu trago aqui alguns cenários também dos ganhos de eficiência que são propostos pela própria EP e a ANEEL, tá? Do que nós deveríamos ganhar só com ações de eficiência até 2035. Isso aqui foi tirado do PDE 2035. E aí a meta que eles estipulam, na verdade, é de 27%, o que representaria 10,95 terawatts num cenário ideal. Mas, num cenário mais realista, talvez a gente consiga fazer uma redução de 5,5%, e isso trabalhando com ações só de eficiência energética, tá? E aí, nesse caso, o PHS, o Desafio Energia específico, serve para a gente com uma base bem interessante, tá? O Igor montou um esquema aí que, assim,
basicamente dá todas as informações que a gente precisa para fazer algumas avaliações, tá? E aí a economia, num cenário mais realista, seria de 2,23 terawatts. É claro que, né, nós vamos tentar os 27%, mas vão exigir alguns investimentos que no momento não estão previstos, tá? Aí eu trouxe um pouco disso para o cenário operacional do CEJAN, tá? Então, hoje o CEJAN tem mais de 110 unidades de saúde que a gente administra, são mais de 23 mil funcionários, e a gente tem que fazer, né, esse levantamento todo de lâmpada, ar-condicionado, enfim, para conseguir monitorar e fazer, né, traçar essas metas nossas e monitorar como a gente vai conseguir esse progresso, como o André muito bem trouxe. Tá? Então, hoje, em volume energético, nós tivemos 17,7 gigawatts no ano passado, em 2025. Isso representou um gasto de 9 milhões de reais. Tá? E aí, em uma economia de 5,5%, isso aqui seria basicamente monitoramento, né? Perder algumas falhas, remover alguns aparelhos muito antigos, né? Troca de lâmpada de LED, algumas ações assim mais pontuais que estão até defasadas, né? Hoje em dia já é difícil você encontrar unidades que ainda estão utilizando lâmpadas incandescentes ou de vapor de mercúrio, modelos mais antigos, tá? Mas implantando ações, né, de eficiência energética mais simplificadas, a gente conseguiria, né, ter uma... E aí, considerando aqui 5,5% desses 9 bilhões, já representaria uma economia anual de quase 500 mil reais. Tá? Se a gente conseguir participar dos programas de eficiência energética, fazer adesão ao mercado livre de energia, né? E aí a gente já está falando de um processo robusto aí de trocas de sistemas de ar-condicionado central inteiro, né? Instalação de placas fotovoltaicas, né, utilização de gás natural para aquecimento de chuveiro, uso de bomba de calor, central de água gelada. Então, uma série de outras ações, talvez a gente consiga chegar numa economia de 27%, e aí a gente teria, né, uma economia em quilowatts de quase 5 milhões de quilowatts-hora e um retorno financeiro de quase 2,5 milhões. Tá? Então, assim, tem bastante espaço, mas num cenário que vai exigir mais investimento para a gente conseguir retornos mais interessantes. Tá? Mas, assim, no longo prazo, são soluções muito viáveis. Tá? E aí, gostaria de falar um pouco sobre o programa Hospitais Saudáveis como uma fundação estratégica mesmo, tá? Então, aqui eu tirei um printzinho básico só de algumas das unidades que participaram no ano passado. Hoje a ideia é que esse ano a gente pelo menos dobre esse número, tá? Até conseguir atingir 100% da rede de CEJAN. E aí, os dados que a gente precisa preencher aqui, eles vão conseguir trazer para a gente uma consolidação desses dados de consumo, trazendo esse inventário energético, né, robusto e auditável. Né? O que isso quer dizer? Que a gente vai ter mapeado quantos ar-condicionados tem, qual o tamanho da sala que aquele ar-condicionado atinge. E aí aqui eu estou falando um pouco sobre climatização, porque costuma representar aí de 30% a 40% do consumo energético das unidades de saúde. Né? A saúde, como ela tem essa especialidade, né, que muitas unidades funcionam 24 horas, por conforto do paciente, muitas vezes o ar-condicionado fica ligado 24 horas por dia. O CEJAN, né, a gente trabalha especificamente com o SUS, então a gente sabe a dificuldade financeira que é conseguir uma verba para implantar um sistema de ar-condicionado central, então a gente acaba trabalhando com muitos splits espalhados, o que dificulta fazer um controle centralizado, né? Então, esse raio-x do PHS, ele vai ajudar a trazer, né, esses dados e a consolidar esses dados para um dia chegar naquela planilha linda da Andréia, lá toda consolidada, dos números de ar-condicionados, o tamanho das salas de cada um, da infraestrutura energética da unidade, né? Porque às vezes a gente faz um projeto super legal, chega na unidade e a fiação é antiga e acabou o sonho. Tá? Então, assim, tem uma série de parâmetros que a gente precisa considerar, e o PRS ajuda muito a consolidar uma série de dados de consumo para que a gente entenda o parque tecnológico e o parque energético que nós temos nas unidades. Tá? Além disso,
ele traz uma mudança de cultura, tá? Então, assim, os colaboradores, eles começam a entender um pouco mais coisas básicas, assim, que são... as pessoas veem, mas muitas vezes, né, só deixam lá. Então, o próprio selo Procel, ele é bem intuitivo, né? A gente vai ter ali A, B, C, D, E. E muitas vezes os colaboradores olham ali o D, né? No ano passado, nessas unidades, a gente acabou realizando algumas trocas de ar-condicionados que eram locados, né? Então a gente pôde exigir à empresa um ar-condicionado com uma eficiência maior. A gente fez algumas mudanças contratuais para passar a exigir que, né, o ar-condicionado que fosse locado. Claro que a gente vai ter situações ali onde o equipamento é do estado, o equipamento é do município, ou mesmo que o equipamento é próprio, né, já foi comprado, não é tão simples, mas a gente tem uma série de equipamentos locados. Então a gente começou a trabalhar junto ao setor dos contratos e ao setor de patrimônio, né, para enriquecer essa informação e também passar a exigir, né, que todo ar-condicionado que viesse fosse, no mínimo, no selo Procel A, tá? Então, ele traz esse cenário para você poder começar a trabalhar junto às outras exigências, tá? E aqui, claro, tratando do cenário do Sejan, né, onde esse inventário ele existia só em números de ar-condicionados, né, mas sem as especificações, sem o tamanho, né, da sala onde cada um estava localizado. Então, foi-se, né, avançando nesse detalhamento para que conseguisse ter uma justificativa para a ação, né? Então, ter o dado como argumento central para embasar, né, essa necessidade de substituição tecnológica e de automação da manutenção. Desculpa. Então, nós estamos trabalhando agora para incluir tudo isso no nosso ERP da manutenção e começar a ter alerta automático logo que esse equipamento entra no nosso sistema. Tá? E aí, para tudo isso, essa parte de inventário, do enriquecimento de inventário, o que eu estou utilizando são as planilhas do PHS. Tá? E aí, um pouco das possibilidades práticas, tá? Nós tivemos algumas aprovações aí, e estamos trabalhando hoje com a implantação de usinas fotovoltaicas em 16 unidades do Sejan, aqui em São Paulo, um hospital da Santa Casa ali em São Roque, onde nós somos a OSS administradora, e foram captados 10 milhões, né, de reais em troca de equipamentos nesses projetos. Tá? Nós vamos fazer uma troca de um sistema de ar-condicionado central ali no Hospital de Boi-Mirim. Só o equipamento, né, 1,5 milhão de reais. Então, assim, parece que você faça estudos, né? Às vezes, se você não conseguir uma captação junto ao PE das concessionárias, que hoje é o principal programa para captação de verbas e investimentos, que ajuda a gente, né, com essa verba inicial, fica um pouco complexo de viabilizar esses projetos, né? Principalmente para quem trabalha aí com a parte do SUS, né, de hospitais públicos. A gente sabe que a verba é apertada. Então, né, achar 1,5 milhão ali para fazer uma implantação dessa, de repente, a hora que acabar o payback, já acabou também a nossa gestão na unidade. Então, fica um pouco mais complexo e o PE acaba auxiliando bastante, tá? Mas, assim, existem outras alternativas que eu acho que precisam ser muito melhor exploradas. Hoje, no mercado da saúde, o programa de eficiência energética, né, as chamadas públicas de projetos das concessionárias, da Enel, da CPFL, Energisa, enfim, todas elas são obrigadas, elas são hoje o principal programa para captação de verba e atualização do nosso parque tecnológico de energia. Mas se você olha o gráfico de investimentos a nível Brasil, elas representam muito pouco, né? BNDES hoje representa 30% do investimento e é uma verba muito mais difícil de acessar, né? Então, eu acho que tem um trabalho muito interessante a ser feito, até em conjunto, né, enquanto instituições de saúde, para que a gente tenha mais acesso a essa verba e não fique só dependendo desse 0,5% das concessionárias, né? Que já é um investimento bem legal, mas acho que tem um longo caminho a ser trilhado aí nas questões energéticas das unidades de saúde e da área da saúde, né? E como a gente hoje, dentro do setor de comércio e serviços, é o maior consumidor de energia elétrica, acho que poderíamos, né, nos reunir aí para
conseguir uma facilidade, enfim, um caminho para conseguir viabilizar projetos também pelo BNDES, junto com o governo federal e estadual, e não só ficar restrito ao PE, ou dependendo muito de prefeituras e estado. Outras opções, o mercado livre de energia, já foi mais interessante, tá? Então, quem conseguiu fazer a migração no ano passado, o governo garantia um desconto de 50% na tarefa TUSD, que é a tarefa onde a gente paga, né, para utilizar as linhas das concessionárias. Esse ano esse desconto não é mais válido, né? Então, quem fechou o contrato aí até 31 de dezembro de 2025 vai conseguir manter esse desconto TUSD aí, que fazia ficar bem interessante, né? Então, vocês conseguiam chegar até 30%, 35% de economia na conta de energia só fazendo a migração para o mercado livre de energia. Hoje, sem essa garantia de desconto, esses valores estão variando um pouco mais, né? Claro, se você faz contrato de 5 anos, ele fica um pouco mais atrativo, né? Para contratos mais curtos, esse desconto vai reduzindo um pouco, né? No começo do ano eu fiz uma cotação, mas ficou entre 5% e 7%, aí a gente acabou optando por não fazer a migração nesse momento, né? Para quem não entende muito do mercado livre de energia, é como se fosse uma bolsa de valores de energia, então tem muitas variações, é meio que um time de entrar também, né? É claro que esse desconto deixava muito mais fácil, né, da gente acertar esse time, agora está um pouco mais difícil, mas é uma alternativa, assim, e vale a pena ser considerada, né? Vale a pena, eu recomendo que todos aí façam cotações. Ou com projetos de geração distribuída também, tá? Dentro das próprias unidades, e aí seria, né, a compra das placas e instalação das placas fotovoltaicas, ou por comodato também. Quem encontrar, tem algumas empresas que trabalham com esse modelo, então eles basicamente instalam a usina na unidade, e aí eles vão cobrar como se fosse a concessionária, mas você paga para a empresa que é dona das placas solares que instalou para você na unidade. A gente tem um projeto no CG de fazer isso com as nossas unidades que são prédios locados, né? Então, como não são prédios próprios, a gente não pode fazer, né, implantação, né? Não posso colocar R$500 milhão de placa solar num prédio locado. E aí, um cenário para o futuro, né? Sobre esses projetos de eficiência energética em unidades de saúde. Eu trouxe um pouco dos projetos híbridos, né? Do BESS. Para quem não sabe, o BESS é basicamente uma bateria muito grande que vai substituir, num cenário ideal, os geradores a diesel que a gente tem nas unidades de saúde. E vai possibilitar melhor esse cenário da unidade de saúde funcionar meio que como um backup próprio, né? Hoje a gente mostra muito, né, esses projetos de placas fotovoltaicas. Essa foto aqui é do Carapicuíba, tá? Essas placas aí, elas reduziram o consumo e conta em aproximadamente 50%, né? Varia. Sol não é tão regular assim, então alguns meses dá 60%, alguns outros meses 45%, mas aproximadamente 50% de redução no consumo da conta de energia e do consumo em quilowatts também. E uma ideia que muita gente tem é que quando a energia acabar, né, quando tiver um corte de energia, a unidade vai continuar se mantendo pelas placas fotovoltaicas, tá? Mas isso não é verdade. Todas essas plantas fotovoltaicas das unidades de saúde, elas são ligadas na rede, e aí, obrigatoriamente, quando cai a energia na rua, elas precisam desligar também. Tá? Então, quando cai energia na rua, cai energia na unidade de saúde também, tá? Porque se a gente mantém ligado a nossa geração, e como ela está ligada na rua, a gente pode, né, fazer um acidente aí com algum colaborador das concessionárias, porque a gente vai estar mandando energia, né, para o poste ali, para a rua, onde ele vai estar mexendo ali, né, para tentar solucionar o problema da queda de energia. Então, pela legislação, a gente obrigatoriamente precisa desligar junto. Então, enquanto resiliência, né, de energia, não é um projeto que funciona. E aí, quando você inclui, né, o BESS na unidade, então quando você coloca uma bateria lá e vai armazenar qualquer excedente de energia gerado durante o dia, você também consegue funcionar num sistema híbrido, onde se houver uma queda de energia na rua, você vai ter essas baterias carregadas, você pode cortar a sua energia gerada, né, a sua conexão com o poste da concessionária, e aí sim você vai ter uma certa resiliência da infraestrutura com a energia reservada no nosso BESS.
tá? E aí ele vai distribuir ali para um pedaço da unidade, enfim, para o centro cirúrgico, e aí vai de um projeto mais amplo determinar isso. E acredito que era isso, gente. Gostaria de agradecer a todos. Muito bom, Lucas. Muito obrigado pela apresentação, que foi bastante objetiva, bastante prática, e você nos deu uma visão bastante ampla de como lidar com o tema da energia, né, nas nossas organizações. Você falou de eficiência energética, a importância de se ter uma linha de base, de se monitorar consumo. Você trouxe muito bem a questão da cultura, né? Ou seja, a economia, né? O racional passa pelo comportamento, né? Dos profissionais, dos colaboradores, e você também colocou o aspecto da tecnologia, adoção de tecnologias, de equipamentos mais eficientes, que vão não só economizar quantidade de energia, mas também trazem a, a economia financeira. E além disso, você trouxe no final aqui os modelos regulatórios que permitem, por exemplo, a migração para um ambiente de contratação livre em que se tem ganhos econômicos. Então, é bem interessante essa visão, porque quando a gente trata do tema de energia, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é na eletricidade, mas na verdade, se a gente observar outras facetas, a gente precisa ter uma visão holística, porque energia é isso, né? Energia tem a ver com a cultura, tem a ver com a tecnologia, com modelos regulatórios, enfim. E uma solução, ela nunca é sempre um conjunto de fatores, é sempre uma conjuntura que te dá mais ganho, que te permite ir além. E acho que você trouxe de uma forma bastante prática esses aspectos, né, bem interessantes. Por conta do tempo, não vou colocar aqui nenhuma pergunta ou ler alguma coisa que colocaram no chat. Vamos seguir aqui com a nossa programação. Odairo, vamos seguir em frente aqui com a apresentação. Oi, Igor, vamos sim. Vamos para a nossa última apresentação do Fernando Lira, falando um pouquinho aqui sobre clima, tá? Dados de gestão para o desafio clima. E é o desafio que acaba sendo o guarda-chuva de todos os outros nossos desafios, né? Que vai receber ali os dados tanto que a André apresentou, que é de resíduos, quanto eficiência energética. Vai ter algumas questões de compras também relacionadas ali ao escopo 3. Então, Fernando, se quiser levantar a mão também, para já seguir com a apresentação. Pode compartilhar com a gente, por favor. Estou vendo a sua tela. Agora sim, se quiser colocar em modo apresentação. Boa tarde, Odairo. Maravilha. Fernando, Boa tarde a por todos aí favor, se presentes. apresente. Agora você tem a palavra, pode dar sequência. Muito obrigado, Odairo, por ter a responsabilidade aqui de manter o pessoal um pouquinho mais no horário do almoço. Mas é sempre um prazer para a gente aqui da Santa Casa da Bahia poder participar desses eventos que o PHS promove. É sempre uma alegria enorme a gente poder também contribuir um pouco com a disseminação de informação, disseminação de conhecimento e o trabalho que a gente vem fazendo relacionado a clima, a sustentabilidade aqui na Santa Casa da Bahia. Então, eu vou me alongar muito. Sou Fernando, atualmente coordeno a área de sustentabilidade aqui da Santa Casa da Bahia. E fazer um breve contexto em relação ao que é a Santa Casa. A Santa Casa, desde 1549, aqui presente em Salvador, uma irmandade a serviço do bem, com diversas unidades de negócio, entre elas o museu, todo um cuidado especial, atenção ao social, com centros de educação, centros educacionais, atividades socioculturais também, um bairro carente aqui em Salvador. Temos uma faculdade voltada para a oferta de cursos na área de saúde, o cemitério, e temos o Hospital Santa Isabel, um hospital, vou passar aqui, um hospital fundado em 1893,
com cerca de 3.500 colaboradores, uma área construída de 63 mil metros quadrados, cerca de 500 leitos operacionais. Atualmente, nós participamos de alguns compromissos vinculados à sustentabilidade, compromissos esses como Race to Zero, a Corrida para o Zero, nosso compromisso aí global em mitigar as emergências climáticas, vinculado aí à redução das emissões de gases de efeito estufa. Somos signatários do Pacto Global da ONU e também somos membros da Rede de Hospitais Verdes Saudáveis. Para mim, a principal rede de fomento à discussão de práticas sustentáveis dentro do setor saúde aqui no Brasil. Então, como eu comentei, é sempre um prazer enorme poder estar participando desses eventos. E aqui já passando um pouco para a área técnica mesmo, do que a gente vai comentar um pouco hoje, eu prometo não me alongar muito. As emissões de gases de efeito estufa, elas são divididas em três principais escopos, o escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 é voltado para as emissões que ocorrem na área interna do hospital. Essas emissões são associadas à combustão estacionária, combustões móveis e emissões também fugitivas. O escopo 2, vinculado ao consumo de energia elétrica, e associado não só ao consumo de energia da localização, mas também vinculado à escolha de compra dessa energia. E o escopo 3, toda a parte de geração de resíduos, consumo de água associada a efluentes e a cadeia de fornecedores, isso mais trazendo um contexto hospitalar do setor saúde. Quando a gente fala do escopo 3 dentro da área de saúde, aqui eu vou puxar um pouco das principais fontes de emissão do Hospital Santa Isabel. Esse é um recorte da planilha que a gente utiliza para controle interno das fontes de emissão mensal que a gente monitora. Então, a gente vê aqui que nós temos como fonte de emissão GLP associada à cocção de alimentos, a própria lavanderia, acetileno, óleo diesel, lubrificante vinculados aos processos de manutenção, toda a parte de gases medicinais vinculada à engenharia clínica, centro cirúrgico, enfim, dentre outras fontes de emissão que a gente realiza esse inventário de forma mensal aqui no Hospital Santa Isabel. A gente vai mostrar como é que a gente realiza isso de forma mais prática possível, que a gente tem acesso a essas informações mensais. Dentro do escopo 2, como eu comentei, está vinculado aí ao consumo de energia elétrica. Se o hospital ele adere ao Mercado Livre e opta pela aquisição dos certificados de compra de energia renováveis, a IREX, ele já recebe uma redução bem significativa em relação às emissões do escopo 2. O escopo 3, aqui para a gente, que para o nosso grau de maturidade, a gente tem essas duas principais fontes de emissão mais bem estabelecidas, que é a fonte relacionada à geração de resíduos e também a geração de efluentes vinculada ao consumo de água. E sobre a metodologia de coleta de dados, nós temos uma metodologia associada a essa coleta de dados do escopo 1, que está voltada basicamente a um código de produto, ou seja, o escopo 1 é basicamente as emissões que a gente exerce dentro da instituição, que boa parte dessas emissões elas estão associadas a um produto que a gente consome. E esses produtos eles estão associados a uma área de suprimentos, ou seja, essa área de suprimentos fornece esses produtos para a gente e, consequentemente, a gente utiliza eles. Dentro desse escopo 1, nós temos alguns produtos e eles têm alguns códigos que, quando eles saem da área de suprimentos, esse produto ele é contabilizado. Então, nós temos aí o código do produto do MV, que é o sistema que a gente utiliza aqui internamente. Alguns hospitais utilizam o MV, outros hospitais utilizam o sistema TASE para fazer essa gestão de estoque e gestão de produtos. E quando a gente tem um código do MV, fica tudo mais simples, ou o código do produto do TASE, fica tudo mais simples, porque à medida que a gente tem, por exemplo, esse código 48165, e a gente digitaliza esse código no sistema MV, o próprio sistema ele fornece para a gente o histórico de saída desses produtos. Então, a gente tem aqui esse 48165, que é o produto, que é o item de fluido refrigerante R410, que é o gás R410 utilizado no sistema de refrigeração. Quando a gente consegue acionar esse produto no sistema MV, ele consegue mandar para a gente um recorte com o total de consumido desse produto, os setores que foram utilizados e também o período que foi utilizado esse produto, esse item, nesse caso o gás R410. Então,
É uma forma que a gente encontrou de conseguir ter acesso a essas informações mensais e, consequentemente, conseguir prevenir e evitar possíveis aumentos desses itens que são consumidos. Então, a partir do momento que a gente tem esse consumo do produto extraído por uma plataforma, a gente lança esse quantitativo em uma planilha, e essa planilha ela é uma planilha mix aí da planilha de apoio do PHS com a própria planilha do GHG Protocol. A gente fez esse mix e basicamente, quando a gente recebe esses dados do sistema, a gente imputa na planilha e a planilha fornece para a gente já quanto que foi emitido dessa fonte de emissão, quanto que foi emitido em tonelada de CO2 equivalente. Com isso, a gente consegue ter essa atuação direta, né, na fonte de emissão. Então, e até como uma sugestão para os hospitais, caso vocês ainda não façam o inventário mensal das principais fontes de emissão, muitos hospitais acabam fazendo anual. Eu acho que é inclusive uma das sugestões do próprio PHS agora tentar fazer com que esse inventário seja mensal, para justamente se ter um recorte do cenário de emissão mês a mês. Então, com esse recorte de cenário de emissão, a gente consegue evitar que, por exemplo, eu só veja que uma fonte estourou, ou seja, emitiu muito mais do que deveria no ano seguinte. Quando a gente faz de forma mensal, a gente consegue ver essa fonte estourando, entre aspas, ou seja, extrapolando o valor que é um consumo muito maior já no mês seguinte. Com isso, a gente tem uma atuação muito mais rápida, muito mais célere, numa possível correção e no retorno dessa fonte de emissão para o cenário padrão ou o cenário ideal que a gente imagina para essa fonte. Então, é super interessante essa possibilidade, né, de mudar esse inventário anual para um cenário mensal, onde a gente consegue ter essa informação mais rápida. É um pouco disso que eu trouxe. Eu não sei se dá tempo, Odair, de compartilhar essa planilha que eu mencionei. Não sei como é que está aí, eu corri um pouquinho Fernando, aqui. compartilha para a gente encerrar. Coisa Mas eu rápida, consegui né? compartilhar rápido, só para o pessoal ter a noção, porque é importante, principalmente, que você adaptou da nossa ferramenta para as condições diárias de vocês, para fazer esses levantamentos, né? Então, contribui com a fala que eu mencionei, né? Então, usem as ferramentas gratuitas do PHS dentro das unidades de vocês e façam as adaptações necessárias ou utilizem ela na íntegra, tá? Então, vejam que o Fernando, por exemplo, ele não teve nenhum tipo de investimento alto para fazer essa gestão de dados relacionados às emissões da unidade deles. Perfeito. Aí, de fato, não houve investimento, Odair. O sistema MV já era um sistema que foi implantado no hospital, um sistema padrão, assim como imagino que tem em outros hospitais também, o caso IMV. Não houve, foi basicamente um ajuste interno de fluxo nosso, um ajuste interno de processo mesmo, para a gente conseguir extrair esses dados. Então, basicamente, aqui a planilha, quando eu extraio os dados do sistema, eu basicamente lanço aqui. Então, por exemplo, em janeiro, a gente consumiu 7,06 toneladas de GLP, de gás GLP. Então, quando a gente vai aqui na aba de janeiro, eu já tenho quanto que foi emitido em toneladas de CO2 de GLP. Então, vou até marcar aqui. Mas é basicamente uma fórmula com fator de emissão vinculado à emissão de GLP. Então, basicamente, eu lanço aqui esse valor já me aparece aqui com a emissão de cada fonte. Eu falei do GLP, mas aqui a gente tem o R32, o celorâneo, o óxido nitroso, enfim, e outras fontes de emissão que a gente trabalha aqui. Então, te dizer que depois desse fluxo ajustado e alinhado internamente, coisa aí de 30 minutos a uma hora, que a gente consegue montar esse inventário mensal para ter acesso a essas informações e, consequentemente, uma, uma, uma qualidade maior de informação e também de atuação direta nas fontes de emissão, né? E se a gente tem uma melhor qualidade desses dados, uma atuação direta, consequentemente, a gente consegue fazer com que os processos sejam mais eficientes e, consequentemente, essa redução das emissões venha associada. Então, é quase que um efeito dominó, né? A partir do momento que a gente tem uma qualidade de dados, a gente tem uma celeridade maior
das ações e, consequentemente, a gente tem o nosso objetivo principal, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, ter uma ferramenta atrelada a este processo é super importante para a gente fazer com que essas emissões elas reduzam-se cada vez mais. Vou voltar aqui, pode compartilhar. Corri um pouquinho aqui por conta do horário, atrapalhar muito o almoço de vocês, mas fico à disposição também. Novamente, agradeço de verdade aí ao convite do PHS, a convidar novamente a Santa Casa da Bahia para estar aqui presente com vocês. Fernando, muito obrigado pela sua apresentação. A sua fala principal que eu gostei muito foi desse olhar analítico, pelo menos uma vez, né? Uma vez, ó, pelo menos mensalmente. Então, ter esse olhar analítico mensalmente, ele é importante. Lógico que essa gestão de dados, ela é diária. A Andrea trouxe bem isso, né? Que eles têm esse olhar diariamente, olhando para aqueles resíduos. A questão de eficiência energética, eu digo que é a mesma coisa, né? Então, você tem um olhar diário e tem uma análise crítica, no mínimo, mensal, para que você acompanhe ali o que está acontecendo e esses dados possam ali direcionar vocês a tratativas aí dentro da instituição. Tá bom? Então, agradeço novamente aos palestrantes, ao Lucas, ao André Azevedo, ao Fernando Lira. Muito obrigado a todos vocês. Semana que vem, nós teremos o workshop de compras, tá? Não percam também, a Flávia vai começar a comunicação. Está previsto para o dia 14. É isso, né? Dia 14, Flávia. Então, teremos esse workshop de compras. Vital, quer dar alguma palavrinha para a gente encerrar, por causa do horário? Opa, obrigado, Daíro. Obrigado a todos os palestrantes, vocês são maravilhosos, né? Fico muito contente de observar hoje a trajetória de pessoas que se destacam, que estão dando palestra em todo lugar, inclusive na Hospitalar a gente vai estar num painel, não sei se você já recebeu o convite, Fernando, mas está pensado Sim, lá. tá super feliz. Crescimento da gestão. Hoje a gente luta muito por um reconhecimento da importância da infraestrutura na própria planejamento da saúde dos grandes sistemas, principalmente do SUS, né? Existe um enorme potencial. Eu poderia olhar o copo meio vazio, dizer que tem uma enorme defasagem também de gestão desses sistemas, mas a gente acredita muito nesse potencial, no trabalho que está sendo feito, numa racionalidade por trás disso. Todo mundo vê isso como mais trabalho, todo mundo vê isso como... a gente já tem tanto indicador, ainda vem mais indicador. Eu sinto isso quando eu converso com os profissionais de saúde, mas eu também percebo muito claramente que a gente tem o profissional de saúde hoje, muitas vezes, envolvido num ambiente caótico, em que ele está trabalhando indicadores, relatórios, sistemas, muito pouca consciência do que ele está fazendo e principalmente vendo sem acesso ao resultado, né? A coisa fica sem sentido. Então, quando a gente vê o trabalho de vocês, né, com essa consistência, a gente tem toda uma recuperação do significado desse trabalho, né? Da importância, do resultado, do que isso implica. Então, o trabalho do Lucas, da Andréia, do Fernando, acho que são extremamente importantes para dar sentido nos esforços que a gente faz, mostrar que é possível e a importância disso, e torcer para que isso se torne, de fato, um padrão, uma referência, uma linha seguida pelos grandes gestores e lideranças da saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? É sempre bom lembrar. E quando fala em saúde, todo mundo pensa em médico, enfermeiro, cirurgia, leito. Eu vejo engenharia, eu vejo hotelaria, eu vejo serviços de apoio, aquela realidade o nosso colega Vitor fala a turma do subsolo, outros têm lá seus apelidos, mas enfim, tudo que está por trás. Então, somos nós, né? Parabéns para todos, para esse público incrível que chegou ao final, para o sucesso que foi esse primeiro workshop, principalmente parabéns para a equipe do PHS, que fez tudo sozinho. Já adianto aqui que eu estou cada vez mais na retaguarda do PHS, que todo crédito, de fato, hoje é da equipe e daqueles que apoiam esse trabalho e dos nossos membros da nossa rede. Então, está aí um grande voto de
de gratidão e de reconhecimento. Eram essas minhas palavras que eu queria deixar, e a gente segue aí para um ano de muito trabalho, não é mesmo? Obrigado, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Bom Boa dia. tarde.